Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Essa reviravolta dos zumbis eu tenho certeza que ninguém esperava. Do nada a Sphinx aparece e traz com ela um monte de gente que já partiu. Mas o que vai ser discutido aqui não é como o arco 8 vai se desenrolar, mas sim como o arco 8 vai acabar e talvez até o que pode acontecer depois do arco 8. Mas, antes de eu mandar as minhas teorias aqui, não esquece de dar like aí no vídeo. E também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de ReZero. Acho que o primeiro de tudo é que a gente já pode decretar que a Sphinx vai ser derrotada nesse arco ainda. Algumas pessoas no Reddit deram a ideia de que a Sphinx pode acabar não sendo derrotada nesse arco, porque poderia ter a possibilidade de ela ainda ter algumas interações com algumas pessoas que ela conheceu na Guerra Demi-Humana, como o velho Ron, mas não tem necessidade nenhuma de esticar o plot dela até além do arco 8, né? Uma coisa que eu pensei aqui é que, conforme o tempo vai passando, a Sphinx vai aprendendo mais e mais sobre as emoções humanas. E, bom, ela está enfrentando o Subaru agora. Talvez quando ela enfim alcançar um estágio de compreensão dos sentimentos que faça com que ela entenda perfeitamente qualquer pessoa, talvez nesse momento a Sphinx acabe entrando para a lista de pessoas que ficaram aterrorizadas com o Subaru, o que vai terminar nela vendo o nosso querido menino Subaru como um verdadeiro monstro. Seria irônico no mínimo. Ela que finalmente está tentando entender algo tão confuso e irracional como as emoções, se deparar com uma coisa que é totalmente fora da curva. Algo que é movido por uma coisa que a Sphinx, depois de tanto tempo, começou a dar o devido valor e a tentar entender. Ela já até teve uma primeira impressão sobre o Subaru, no primeiro ataque que ela fez diretamente na Aliança. Mas aquilo, apesar de ela ter ficado surpresa, não foi uma reação que é muito comum dos inimigos do Subaru. Foi muito normal a reação dela. O Betelgeuse, por exemplo, ficou mordido de raiva na hora da morte. O Regulus também, com direito a um discurso de uma página inteira sobre o quanto ele odiava o mundo. O Lei ficou obcecado pelo cara. Um dos mais recentes, o Todd, o malandro começou a ter paranoia com o Subaru. O cara ficou lelé da cabecinha. Então eu espero uma reação mais dramática da Sphinx até o final do arco. Agora, uma coisa que tem que ser falada aqui é sobre a reputação do Subaru. Antes, tinha uma possibilidade de dar um merdelê absurdo caso alguém descobrisse o que rolou em Wallachia entre as facções do reino e o lado do Império. Aos olhos daqueles que não estavam envolvidos diretamente, os caras orquestraram uma revolta contra o imperador mais sábio da história de Wallachia. Isso não é pouca coisa. Mas agora que uma aliança foi formada, e depois de toda a ajuda que o Subaru deu pro Abel, depois de tudo o que foi dito entre eles, o que eu tô achando que vai rolar é que o Subaru e o Abel vão ser vistos como bons amigos pelo civil comum. Foi dito em algum lugar, se não me engano no Q&A, que o Reid tinha uma relação de amizade com o imperador wolaquiano daquela época. Então eu tô achando que essa amizade com o imperador pode acabar sendo acrescentada à reputação do Subaru. E outra coisa que precisa ser falada aqui, que tá todo mundo esquecendo, é que no começo do arco 7, o Subaru estava lá tendo que lidar com uma Ren que tentava fugir dele e ele começou a perseguir ela. Teve um momento em que ele achou o lugar onde o Abel estava se escondendo, na floresta de Budren. Naquela hora o Abel se aproxima e rende o Subaru. Depois de uma conversa, o Abel entrega uma adaga para o Subaru. Essa adaga foi explicada pelo Todd, que é dada pelo imperador de Wallachia ao nobre wolaquiano de maior confiança dele. Seria muito da hora se o objeto que começou a relação entre o Subaru e o Abel fosse também o objeto que finalizasse a interação entre eles no arco 8. Naquela vez, o Abel entregou a adaga porque ela faria os soldados pensarem que o Subaru era o Abel, porque ele estava sendo perseguido. Mas dessa vez, o Abel entregaria a adaga com um quê de companheirismo, e talvez o Subaru fosse oficializado como um nobre wolaquiano. Isso ia ser muito da hora. Nos últimos capítulos, a gente viu que o Haribel derrotou o Eulgard. A gente ficou sabendo toda a história trágica sobre a relação entre o Eulgard e basicamente todo mundo. A gente viu o cara não podendo chegar perto de ninguém no último volume X que foi lançado nessas últimas semanas. O cara não podia se aproximar de nenhum ser vivo, que a criatura já se fudia completamente por ser afetada pela maldição. E essa maldição que foi posta nele por outra pessoa foi confrontada pelo shinobi mais forte do mundo, que é mestre em maldições. Uma possibilidade que apareceu na minha cabeça é que talvez a partir dali, o preconceito contra os meio-lobo e os meio-topeira suavize ou até acabe. O Abel pode dar um help nisso aí, mas o ponto é, isso acabaria se conectando até com o Todd, que eu acredito que ainda está vivo. O Todd pode ficar sabendo dessa situação, que só aconteceu por causa do Subaru, que mandou justamente o Haribel para lidar com o Eulgard, e finalmente deixar essa paranoia que ele tem com o Subaru, que vem muito desse medo e ódio que ele tem pelo mundo, por ser um lobisomem, e ele talvez até enxergue o Subaru com bons olhos a partir desse ponto. E sim, eu acho que o Todd ainda está vivo e vai voltar para dar problema. Mas se ele tiver morrido mesmo, aí ok também. Outra coisa a se falar é sobre o batalhão de Pleiades. O Subaru disse em pensamento que ia esclarecer tudo quando voltasse para a cidade.
Algumas pessoas no Reddit têm um pensamento de que o batalhão vai deixar o Subaru de lado, porque eles vão ter se sentido enganados. Mas eu penso de um outro jeito. Eu acho que eles vão seguir o Subaru e ir para Lugnica junto com ele. Mesmo que eles de fato não gostem de ter sido enganados com a mentira de que o Subaru tomaria o trono para ele, ainda assim, o que eles vão fazer se não quiserem ir com ele? Ficar em Voláquia? Eles podem acabar sendo executados por traição. Tudo bem, o Abel está passando por um processo de mudança por influência do Subaru. Mudança essa que foi notada até pelo Gustav, mas é que ele ainda é o imperador da Terra dos Lobos, onde o mais fraco sofre. O batalhão de Pleiades, no caso, tanto os guerreiros de Ginnungagap como também aqueles que se juntaram depois, sabem como o Império é cruel, e injustamente. Pô, armaram pra cima do Hydra e ele se fudeu por isso. O Waits era um cara que ficava na dele sempre, e isso foi o suficiente para alguém suspeitar minimamente e armar pra cima dele. E ele acabou em Ginnungagap. Mesmo que eles não gostem do que o Subaru fez, ainda seria 1000 vezes melhor ir com o Subaru, que é um líder justo e misericordioso, do que ficar no Império. E outra, eu acho que eles já passaram tempo suficiente com o Subaru a ponto de saber que ele só fez aquilo na melhor das intenções. Eu acho que mesmo depois de tudo, eles vão seguir o Subaru. E isso ia ser foda pra caralho. No If da Ira, o Subaru também tinha um batalhão ao lado dele. E ele era 1000 vezes mais cruel que o Abel do Velho Testamento. E mesmo assim eles seguiram ele. O Subaru ia sair de Voláquia com uma reputação do caralho e com um dos exércitos mais fortes de Lugnica. Outro plot que vai acabar sendo resolvido no final do arco 8 vai ser sobre a maldição do casamento de almas. A maldição que traz a Iris de volta à vida toda vez que ela morre. Mas a dúvida que vai ficar é, ela vai morrer imediatamente após ser liberta da maldição? Ou ela vai viver para ver o amanhã? Chaos Flame foi completamente destruída pela Sátela. Agora os demi-humanos que estavam sob cuidados da Yorna estão sem onde morar. A Tanza também é uma incógnita. Ela passou bastante tempo com o Subaru. Será que ela pode querer ir com ele também? Eu acho que as chances disso acontecer são bem baixas, mas ainda é possível. Agora, uma possibilidade que o pessoal do Reddit levantou e que eu gostaria muito que acontecesse é de a Yorna também ir para Lugnica. A Emilia também ia ser bem favorecida por isso, se a Yorna também fosse para Lugnica com eles. A Yorna, como chefe de Chaos Flame, sabe muito bem como lidar com o preconceito que os demi-humanos sofrem. Ela poderia servir de mentora para Emilia nesse assunto. E de quebra a Tanza também iria junto para continuar a fazer parte da formação do batalhão. A dinâmica entre ela e a Beatriz é boa demais para acabar em um arco só. Mas essas foram as minhas teorias. E vocês, o que vocês acham? Vocês têm alguma teoria sobre o que vai acontecer depois do arco 8? Ou no final? Deixa aí nos comentários. Enfim, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.